Olá, sou Rodrigo Fontinelli do time de distribuição da BTG Pactual Asset e hoje a gente está com o nosso BTG Asset Talks, que vai trazer novidades, atualizações e convidados especiais para o nosso podcast. E eu sou a Isabela Cruz, eu faço parte também aqui do time de distribuição da BTG Pactual Asset. Hoje nós estamos aqui com o sócio e gestor dos fundos de crédito da BTG Pactual, Eduardo Arraes. Arraes, bem-vindo. A gente gostaria de começar aqui entendendo um pouco mais da sua trajetória dentro do BTG Pactual Asset e quanto tempo que você é responsável pelos fundos de crédito aqui da casa. Claro. Tudo bem, pessoal? Olá, Isa, Fonte. Bom, vou falar um pouco aqui sobre a minha carreira aqui no BTG, né? Assim, eu entrei no BTG em 2007, sempre trabalhei com crédito toda a minha carreira aqui no BTG, já são um pouco mais de 15 anos trabalhando com isso. Por muito tempo trabalhei na parte de gestão da carteira de crédito do banco. Trabalhei nessa área entre 2007 e 2015. Depois tive uma experiência internacional também, olhando crédito pelo BTG. E desde 2018, né, na verdade, final de 2018, que eu voltei para o Brasil e aí sim assumi essa posição como gestor dos fundos de crédito da BTG Asset desde o final de 2018. Então são quase 5 anos fazendo gestão de fundos. E aí dentro, né, quando a gente fala que gestor dos fundos de crédito, eu sou responsável por diversas classes de ativos, né? Assim, basicamente fundos de crédito líquido, que a gente chama, mas são basicamente ativos de debêntures, letras financeiras, CDBs. Olhamos um pouco também assim, de ativos de crédito no mercado internacional, mas o principal foco é o mercado local, principalmente debêntures, FDICs e letras financeiras. Uhum. Ótimo. E diante dessa sua trajetória, acho que você já passou por diversas crises, né? Diversos momentos aí que o mercado realmente foi desafiador. A gente viu isso bastante em 2019, a gente viu durante o Covid, e agora em 2023 o mercado de crédito também começou um pouco mais estressado. Como que você diferencia essas crises e como você consegue enxergar a oportunidade nelas também? Claro. Bom, vamos lá. Assim, quando eu analiso a crise na minha visão, a crise de 2019, 2020, ela foi quase uma só, né? Assim, a gente, na verdade, ali no final de 2019, o principal ponto foi a redução da taxa Selic, né? Então, assim, o mercado de crédito no Brasil ele é muito atrelado ao nível da Selic, né? Ao nível do CDI. E naquela época a gente tinha várias operações que eram indexadas ao percentual do CDI, que é algo que a gente não vê mais tanto no mercado atualmente. Então tinha operações, por exemplo, a 110% do CDI, 105% do CDI. E quando o CDI foi ficando menor, né, assim, chegou um momento que as operações não estavam mais fazendo tanto sentido. Né? E aí teve uma reprecificação dessas operações ali no final de 2019. O mercado de crédito ele vinha uns 3, 4 anos performando muito bem, com os spreads ficando cada vez menor. E aí, quando chegou no final de 2019, essa queda da Selic que gerou essa primeira reprecificação. Mas acho que foi até uma reprecificação marginal, não teve tanto impacto no mercado, mas teve uma primeira ali, dor de cabeça, eu diria. Era um mercado que não estava tão acostumado à marcação a mercado. Então acho que foi um primeiro ali dor de cabeça no mercado. Acho que vale também explicar o que é a marcação a mercado aqui para o pessoal, que claro. A gente teve uma mudança também. Então, marcação a mercado, assim, acho que até é legal a pergunta, porque é um tema importante para o investidor entender, né? Assim, o investidor que está acostumado a investir em renda fixa, ele entende um pouco melhor, mas assim, renda fixa ele é algo que nem 100% das vezes o retorno é fixo, né? Assim, renda fixa ela tem um retorno fixo para quem leva até o vencimento, né, o ativo de crédito. Mas durante o prazo da operação pode ter algum tipo de volatilidade. Naturalmente, uma volatilidade muito menor do que uma volatilidade que a gente vê, por exemplo, no mercado de ações, mas tem um pouquinho, né, de mudança da taxa, né, mudança do preço que um ativo é vendido no mercado secundário, né, que é enfim, quando você vende para algum outro participante do mercado antes do vencimento. Então, assim, quando a gente vê alguma mudança no nível da taxa durante aquela operação, né? Então, para investidores que não levam o ativo até o vencimento, pode ter alguma mudança na precificação do ativo.
né? Então, momentos de crise, como a gente viu, por exemplo, lá em 2019, em 2020, a gente vê uma perda dos ativos de crédito. Em geral, perda pequena, está falando de 1%, 2%, mas que já, às vezes, gera um pouco de barulho no mercado, porque normalmente o investidor não está muito esperando ter alguma volatilidade, ele não está esperando ter nenhuma volatilidade, né? Então, quando tem mesmo que pequena, isso acaba gerando algum barulho assim, no mercado. Então, lá em 2019, foi muito mais uma questão, né, como mencionei, de redução da Selic. As empresas estavam super bem, não tinha nenhuma preocupação com o risco das companhias. O que teve foi realmente boa parte do mercado indexado, né? Então, como estava falando, 110% do CDI. Se você pensar, o CDI ficou muito mais baixo, a taxa naturalmente ficou menor, né? Então, teve uma reprecificação dessa taxa e isso acabou tendo um impacto na precificação dos ativos nos fundos. Por exemplo, se está 110% do CDI e o Selic é 10%, é uma operação que é CDI mais 1%. Né? E aí se vira 105%, vira CDI mais 0,50%. Então, naturalmente, a taxa caiu. Né? Então, o que a gente viu lá em 2019 foi uma reprecificação das taxas para ajustar essa queda que estava acontecendo da Selic. Só que isso já meio que juntou, quando o mercado começou a melhorar ali, que acho que foi tipo dezembro de 19, né? Assim, foi acho que uns 2 meses só de mercado um pouco pior, naquela época, quando começou a melhorar, que foi dezembro, janeiro, logo depois já veio a crise da Covid. Né? E aí, essa sim foi uma crise muito, muito grande. Na época, eles que tiveram vários impactos no mercado de crédito, teve desde fluxo grande de saída da indústria, porque, enfim, todo mundo preocupado, até um pouco panicado com todos os mercados. Né? A gente viu isso, saída de ação, saída de multimercado, saída de crédito. Isso, naturalmente, quando você tira muito dinheiro da indústria, você gera uma pressão vendedora muito forte naqueles ativos, isso faz os spreads de crédito, né, que é essa taxa adicional, né, que é cobrada versus o que o governo brasileiro paga, esses spreads ficam mais altos quando está todo mundo vendendo um ativo. Né? E, além disso, ainda foi um momento ainda mais complicado, porque, além de toda a incerteza daquela época, lá a Selic foi mais para baixo ainda, né? Então a gente viu a Selic ali por volta de 2%. E realmente, para pensar, quem queria investir no fundo no Brasil, né? Que a gente está acostumado aqui, renda fixa rodando por volta de 10%, né? 11%, 12%, 9% pelo menos. Quem vai... 3,85%. Agora pensa, se vira 3%, né? Você vai ganhar no ano inteiro 3%, 4%. Então teve uma fuga muito grande. Acho que até menos por fundamento, menos por preocupação com as empresas, mas mais porque o nível da Selic estava muito baixo. Né? Assim, o nosso mercado de crédito ele é muito mais focado, como ele é um mercado muito focado nas grandes empresas do país, risco baixo, empresas com ótimo fundamento, né? São as líderes dos setores que conseguem emitir no mercado o título de crédito. Ele é um mercado que a precificação dos ativos ela é muito mais... impactada pelo fluxo, né, de entrada e saída de recursos na indústria do que pelo fundamento. Óbvio que o fundamento tem um pouco de impacto, mas o técnico, né, o fluxo é mais importante. E aí, quando a gente pega o momento, como a gente foi lá de Selic muito baixa, gera muita saída. Né? E aí acho que a grande diferença do que a gente está vendo na crise que a gente viu nos últimos meses foi que a Selic está a um nível muito alto. Né? Então, se por um lado... a parte de fundamento, teve uma ou outra empresa que está se reestruturando a sua dívida, que isso naturalmente gera um pouco de preocupação, mas a parte de fluxo e nível da Selic, né, o fluxo acaba não saindo tanto da indústria porque a Selic está muito alta. Né? Então, naturalmente, o investidor está no momento de investir na Selic, né, investir em renda fixa. Então, na minha visão, qualquer melhorazinha de mercado, que é um pouco que a gente está vendo agora nesse mês, isso já gera um impacto muito grande. Né? O investidor ele para de sair, de tirar dinheiro da indústria de forma muito rápida. E isso que nos dá assim, otimismo em relação aos próximos meses também é que esse nível de Selic alta, e ainda mais agora com os spreads nos níveis atuais, isso provavelmente vai fazer com que o fluxo, né, de investidor volte rapidamente para essa indústria. Eu acho que vale falar também que nesses momentos mais turbulentos, vocês veem outras oportunidades, né? Então, tanto lá em 2020, agora também em 2023, vocês lançaram novos fundos, porque vocês estavam vendo oportunidades em certos níveis aí de debêntures, né? Debêntures incentivados que a gente vê. Então, independentemente
aí, né, das turbulências que a gente encontra, vocês conseguem encontrar oportunidades para entregar isso para o investidor? Claro, assim, desde 2018 que eu entrei aqui na área, assim, acho que um foco nosso sempre foi ter produtos e estratégias diferentes, né? Assim, acho que historicamente a gente tinha uma estratégia muito focada em produtos indexados a CDI e produtos mais, assim, com menos, produtos mais conservadores, né? E ao longo desses últimos 5 anos, a gente tentou diversificar bastante. Então, a gente lançou desde produtos de previdência, produtos de debêntures incentivadas, a gente lançou um multimercado de crédito, que é o Corp Plus, que busca um retorno adicional. A gente fez a estratégia do Tactical Bonds, né, ano passado, que quando o mercado lá internacional estava com um spread muito alto. Então, assim, a gente lançou produtos indexados a IPCA, a gente lançou produtos pré-fixados, né? Então, acho que é importante também ter essa diversificação de indexadores. Vai ter momento que é melhor investir pré, vai ter momento que o IPCA está alto, vai ter momento que é melhor investir em CDI. Então, a gente tem como objetivo ter uma estratégia mais diversificada, né, para a gente conseguir dar essas sugestões de qual produto funciona melhor. Viver os ciclos, né? Exatamente, considerando o ciclo de cada uma dessas estratégias. Ótimo. E, Arras, falando um pouco de dados que a gente tem visto da indústria como um todo, a gente viu aí até o evento Americanas, trazendo dados até do nosso research aqui. A gente fez um estudo que a gente viu que até o evento Americanas, por conta da Selic, por conta da rentabilidade dos fundos de crédito, estava havendo entrada de recurso na casa de 1,5 bi por dia em fundos de crédito da classe como um todo. Pós-evento Americanas, a gente começou a ver um resgate desses fundos de crédito, aí na faixa de 1.800 a 2 bi por dia. E agora a gente chega em maio, a gente vê uma inflexão desse fluxo de novo, mais para a parte positiva, com novas aplicações, muito por conta dos prêmios que a gente está vendo que você comentou, que é a questão desse spread. Quanto que, ao comprar um papel de uma empresa corporativa, você tem de prêmio sobre, seja um título público NTNB, seja um título público pós-fixado, que é o CDI+, hoje na casa, grosso modo, aí de 2% em ambas as classes. Como é que você está vendo essa oportunidade para quem quer investir em crédito privado agora? E você, como gestor de crédito, em que momento você está no ciclo para investimentos nesse tipo de papel em termos de risco e prêmio? Claro. Olha, assim, eu estou com uma visão muito positiva para essa classe de ativos, tá? Assim, como você falou, janeiro foi um mês que no início do mês era um mês positivo, né? Os fundos estavam rodando bem e foram surpreendidos por todo esse evento de lojas americanas. Mas em janeiro ainda foi uma questão muito micro, né, focada em lojas americanas, o resto do mercado, o resto das debêntures, dos outros ativos de crédito performaram até bem. E aí no final de janeiro, início de fevereiro, com o caso de Light, né, acho que foi um segundo caso, acabou próximo de lojas americanas, e saiu 2 casos, acho que apareceu muito na mídia, né, e inclusive naquela época saíram algumas outras reestruturações que nem estão no mercado de debêntures, para ser sincero, nem impactam o mercado de fundos de crédito, mas era mais uma empresa tendo reestruturação, então acho que ficou muito na mídia esse tema, né? E fevereiro foi um mês ruim para os fundos de crédito, né? Eu digo ruim, os spreads ficaram mais altos, né? Então esse adicional de risco, né, que o investidor recebe, adicional de retorno que o investidor recebe para investir num título de crédito, ele ficou mais alto em fevereiro. Só que isso você reprecifica os ativos dentro dos fundos e os fundos acabam... o preço cai um pouco, né? Então, a taxa fica mais alta, o preço cai e o fundo roda abaixo do CDI. Então, fevereiro foi um mês ruim, março já foi um pouco melhor, mas os fundos... Março e abril, eles foram aos poucos melhorando a performance da indústria, mas ainda assim, março e abril, os fundos rodaram abaixo do CDI. Maio, o primeiro mês... seria o primeiro mês do ano, né? E a nossa expectativa é que seja, que a indústria de fundos de crédito deveria rodar acima do CDI, né? Então, por quê? Assim, os spreads já abriram muito, né? A gente viu aqui várias operações com... a gente pega as melhores empresas do país, né? Vamos dizer que o rating AAA, em geral, a companhia era negociada por volta de 1% acima do CDI. Essas mesmas companhias estão sendo negociadas entre 2% a 2,5% acima do CDI, né? Então, se por um lado 1% pode pensar que é pouco, né, essa abertura de taxa, mas é o dobro do spread anterior, né? Era 1%, virou 2%. Né? Então, assim,
para o nosso mundo aqui de pouca volatilidade, acaba que é um impacto bem relevante. E, assim, então, quando a gente olha essa primeira quinzena de maio, os fundos estão rodando acima do CDI, né, assim, quase todos. E aí o investidor ele começa a olhar para essa classe de ativos de uma forma um pouco mais... fica menos preocupado, né? Ele começa a ver que, bom, parece que o pior já passou, a gente já teve uma reprecificação geral, os níveis de spread já estão mais altos desde que foi lá a Covid, né? Depois eu falo um pouco de debênture incentivada, que, enfim, acho que foi uma oportunidade até maior, está sendo uma oportunidade até maior que o mercado de CDI. Mas mesmo no mercado de CDI, os spreads estão bem mais altos do que o histórico. O fluxo de saída dessa indústria está quase parando, está quase 0 a 0. Então, os gestores estão bem mais tranquilos em relação àquela pressão que tinha para vender ativo em fevereiro, para fazer caixa, para pagar resgate, já não existe mais. E aí, sem essa pressão de venda, o mercado já fica mais equilibrado. E o mercado ficando mais equilibrado, não faz sentido os spreads estarem no nível atual, né? Então, eu sempre gosto de brincar que o gestor de fundo de crédito ele fica um pouco no futuro, né? Porque a gente fica vendo ali o preço que os ativos estão saindo, né, na tela e a precificação dos ativos nos fundos ainda demora alguns dias, né? Assim, a precificação não é perfeita. E a gente já está vendo, né, os ativos, todos assim, os negócios que têm sido realizados nessa semana abaixo do preço as taxas abaixo e preços, né, acima do que estão marcados nos fundos. Então, a nossa visão é que assim, o momento de inflexão chegou, né? A gente realmente acha que... e aí eu diria, obviamente, que nossos fundos aqui estão muito bem posicionados, mas não só os nossos fundos, mas a indústria como um todo deveria ter um mês de maio bom. E a gente vai pegar um pouco do que a gente viu lá em 2020, quando acabou a crise, né? Assim, 2020 também a gente teve uns 3, 4 meses de crise de Covid. Quando chegou ali a partir de junho 20, todo mês o mercado de fundos de crédito rodava super bem, né? Então, acho que a diferença é que agora a gente tem uma Selic alta. Então, o cliente que se assustou e saiu de um crédito privado para uma renda fixa, seja um bancário ou um Tesouro Selic, um fundo mais conservador, esse momento ele parece ser um bom momento oportunístico para voltar para essa classe, até para pegar esse carrego que a gente chama, essa taxa, esse spread mais alto para voltar a aplicar em crédito privado. É mais ou menos essa a visão que você está vendo. Com certeza, assim, comparando lá com 2020, acho que teve um retorno muito interessante, mas o nível, em termos nominais, não era um retorno tão alto porque a Selic era muito baixa, né? Aqui a gente está saindo de uma Selic de 3,75, né? Então, realmente tem um retorno, acho que esperado para os próximos 12 meses, muito alto nessa classe de ativos. Isso demonstra também o investidor que passou, foi até importante você dar o cenário de janeiro até maio, porque aquele investidor que na ansiedade, né, olhando ali realmente o fundo alguns dias, rodando abaixo do CDI, ansioso, realizou esse resgate, agora ele deixa de ganhar esse prêmio, né? Querendo ou não. Mas é uma oportunidade de ele voltar para essa classe de ativo também. Então, eu acho que o investidor aqui brasileiro, ele vai aprendendo com esses ciclos que, às vezes, resgatar no momento ali de estresse pode não ser o melhor momento. Claro, assim a renda fixa é uma classe de ativos como qualquer outra. E por mais que seja uma classe de ativos com ciclos assim, com volatilidade menor, ela tem os seus ciclos também, né? Então, sempre vai ter, a cada, não sei, 3, 5 anos, vai ter um ano um pouco pior, vai ter um período de abertura de spreads, onde os preços caem um pouco. Mas esse é o momento de investir, né? Se a gente viu lá em 2020, quem saiu também ali logo depois do Covid, perdeu uma baita de uma retomada nesse mercado, né? Então, a gente está bem confiante que isso vai acontecer de novo daqui para frente. Ótimo. Vamos encaminhar aqui para o final. Você comentou das debêntures incentivadas, dos fundos. Vocês vêm sendo premiados com essas estratégias? Vocês estão vendo essa oportunidade ainda acontecendo? Como que está a visão? Sim. A gente tem essa estratégia, né, de debêntures incentivadas, né? A gente tem mais de 1 bi nessa estratégia. A gente ganhou o prêmio da Exame no ano passado, né, de segundo melhor gestor no nosso fundo de debênture incentivado. Assim, é uma classe de ativos que eu gosto muito de investir, porque são ativos líquidos, né, assim, até mais líquidos do que os ativos em CDI. É um mercado que cresceu muito nos últimos anos, tem um público grande de pessoa física que atua também, e naturalmente isso gera muitos mais participantes no mercado, né? Então, para a vida assim, do gestor é mais fácil de negociar os ativos e buscar oportunidades, né? Então, a gente
não apenas investe nos nossos fundos de debêntures incentivadas, que nesses tem que ser basicamente 100% alocado nesse ativo, mas inclusive nos nossos outros fundos, a gente volta e meia faz alocações também nesse tipo de ativo, quando a gente acha que é o momento de que os spreads estão muito altos, né? Então, assim, eu buscando mais ali não um carrego propriamente dito, né? Não é só carregar a operação, mas é muito mais na cabeça de girar, né? De comprar... O Corp Plus, ele O tem... Corp Plus, com certeza, assim, o Corp Plus, ele é o produto, a gente atualmente está quase 50% do patrimônio dele alocado em debêntures incentivadas, porque a gente acha que, apesar de ter ser um bom momento para investir em ativos de crédito como um todo no mercado local, eu realmente acho que o mercado de debênture incentivado ele ficou um pouco desregulado nos últimos 6 meses, né? A gente, assim, grande parte do mercado detido por pessoa física, e a pessoa física até o meio do ano marcava os ativos na curva, então não via essa volatilidade que eu mencionei, né? E aí teve um período de deflação, então como a inflação foi negativa e o investidor estava marcando na curva, ele até viu o ativo rodando negativo, então já gerou um pouco de preocupação e reduziu ali o interesse do investidor, pessoa física, comprar esse ativo ali mais ou menos entre agosto e outubro do ano passado. Depois veio a discussão que os investidores, pessoa física, iam ter que começar a marcar mercado, e a marcação mercado a gente já conversou um pouco aqui, mas essa questão de ver realmente a volatilidade, o preço do papel, está mais alinhado ali com o preço que ele é negociado mesmo, né? E aí fica claro que, de novo, a volatilidade pequena, mas há alguma volatilidade nessa indústria. Só que esses dois impactos, né, porque essa questão da marcação a mercado foi agora na virada do ano. Então, a deflação e a marcação a mercado, acho que ela gerou um pouco de receio, né, dos investidores. Como é que vai ser esse mercado? Vale a pena comprar agora? Vamos esperar. E aí é oferta e demanda, né? Se a demanda pelo ativo caiu muito, assim, vai ter uma queda de preço do ativo. E os spreads abriram muito. Então, no mercado de debênture incentivada, a gente chegou a ver níveis no auge do que era negociado lá no Covid, né? Isso é que tipo de taxa? É um papel AAA, AA? Um papel AAA que era negociado, 30, 40 bips acima da NTNB de referência, né? Isento, né? Mas seria 30, 40 bips, a gente chegou a ver esse negociado por volta de 200 bips. Então, se as bases estiverem ali a IPCA mais 6, só para te dar um exemplo numérico para quem está ouvindo ou assistindo a gente. Estou falando que esse papel estaria marcando, caso ele fosse comprado naquele momento, na casa de um IPCA mais 8. O IPCA rodando aí, no cenário otimista, é 5, 6%. Eu estou falando de um ganho isento de imposto de renda para a pessoa física na casa de 12, 13% ao ano. É mais ou menos isso? É isso. Assim, a gente chegou a ver, ainda tem, mas a gente chegou a ver muitos ativos sendo negociados, muitos ativos bons. E assim, bons, assim, se falar ativos... por exemplo, rating duplo A, que também é muito bom, né? Mas não é um triple A, tem coisa saindo a quase 300 bips de spread, né? Assim, triple A, alguns ativos saindo IPCA mais 8, como você falou, IPCA mais 8,5. Mas realmente era um momento que o investidor não estava querendo olhar muita coisa, né? Teve esses eventos que a gente mencionou, de lojas americanas. E que nível está hoje? No nível das Bs que a gente vê hoje, vamos dizer, se o investidor que está ouvindo a gente agora quiser entrar no fundo de debêntures incentivadas, marcado a mercado, como a gente falou, tem uma volatilidade mesmo que pequena. Ele estaria comprando, na média, uma carteira com os ativos a que taxa? Se a gente falar em IPCA+, podemos pensar entre IPCA mais 7,5 e IPCA mais 8. Uma baita rentabilidade real, que é o que a gente chama. Isso já líquido de todos os custos, né? Isso já é retorno já líquido para o investidor. Fica interessante nesse cenário de inflação controlada e uma tendência de queda de taxa de juros nominal que a gente fala, né, que hoje está 3,75, cair para quem sabe menos de 2 dígitos, você está com uma taxa contratada aí de IPCA mais 8, é uma baita de uma taxa. Então fica um pouco desse ponto aqui, desse nosso ponto de atenção para o momento que a gente está passando. É isso aí, assim, a gente, quando olha as estratégias, quando a gente pensa em qual a estratégia que deveria performar bem agora no curto prazo, eu diria todas, mas dentre as que a gente tem, né, as melhores, os fundos de debêntures incentivados, que estão 100% alocados nisso, e o Corp Plus também. O Corp Plus acho que a beleza do Corp Plus é que ele tem um pouco mais de
tem menos restrição, né? A gente brinca que a única restrição é fazer boas operações, então a gente investe em debênture incentivada, a gente investe ativos no CDI, a gente investe um pouco no mercado internacional, né? Ativos em dólar, naturalmente está fazendo uma proteção, né, para o CDI+, mas a gente tem assim, mercados diferentes e a gente ajusta a alocação dependendo da nossa visão para o mercado. Né? Então, o Corp Plus, um ano atrás, vai ter 5%, 10% de debênture incentivada. Agora, a gente está com cerca de 50%. Então, a gente consegue ali ajustar um pouco mais o portfólio. Mas é isso, assim, acho que tanto o CDI quanto o debênture incentivado deveriam performar bem no curto prazo. O CDI ele tem menos vol, né? A verdade seja dita, ele tem menos vol porque o debênture incentivado ele é indexado à inflação, então a própria NTNB, né, já tem um pouco de volatilidade intrínseca a ela. Então as operações CDI mais têm menos volatilidade, mas acho que os spreads, assim, ganho de capital, realmente acho que está mais nesse mercado de debênture incentivado no curto prazo. Só para a gente explicar, por que o CDI tem menos vol do que as NTNBs e IPCA, porque a gente não sabe o que vai ser a nossa inflação no mês que vem, daqui a 2 meses, 3 meses. É basicamente por isso, por você não saber a inflação do mês seguinte e dos próximos meses, isso gera mais volatilidade do que um CDI, que basicamente você tem ali uma taxa que o cupom define e no final aquilo ali, se for começar a cair, começaria a cair gradualmente, você não tem muito choque. É mais ou menos por aí. Exatamente isso. Sim, o CDI é uma taxa pós-fixada, né? Então ele ajusta diariamente, diferente de uma NTNB que, enfim, IPCA mais 5, IPCA mais 6, que tem um componente fixado, né? Que é bem mais relevante, isso gera mais volatilidade. E esse componente pré, que é o CDI+, que é a parte do mais, que busca dar esse ganho aí, vamos dizer, interessante para o cliente para ter uma proteção contra essa subida de preços e um ganho dessa taxa contratada. É por aí. Exatamente. Beleza, acho que só para a gente fechar, vou pedir para você falar assim, setores, você falou muito de debêntures incentivadas, quais setores que hoje você gosta, está posicionado, quais setores que você evita, só para o pessoal saber o que você está comprando hoje, o que tem dentro do fundo, e a gente termina aqui com o seu fechamento. Vamos lá, assim, acho que em termos de estratégia, o que a gente fez foi mais uma estratégia, eu diria... Bom, primeiro falar a parte setorial, tá? Setorial, a gente desde o meio do ano passado basicamente não investe em varejo e construção civil, são setores mais cíclicos, mais impactados por alta de juros, né? Por juros altos. Então, a gente não investia desde o meio do ano passado e são setores que estão sendo mais impactados, né, esse ano e a gente também não está olhando investimentos nesses setores. Debêntures incentivadas é infraestrutura, né? Então, ali, assim, não tem nenhuma preocupação setorial. Acho que são todos os setores que a gente investe. É muito mais ali olhar contraparte, nome, mas não tem nada setorial que nos preocupe. O que a gente tem feito, e acho que assim, que talvez seja o nosso grande... que a gente acertou o time esse ano, ou pelo menos parece ter acertado se realmente o mercado melhorar agora, é mais uma questão de ficar mais alocado ou menos alocado nos fundos, né? Então, a gente virou o ano passado com a posição em caixa mais alta, com ativos com prazo médio mais curto, né? Então, quando os spreads abriram, a gente não foi tão impactado quanto a média de mercado. E ao longo dos últimos 2 meses, a gente deu uma alocada boa, né? Então, esses 20% de caixa que a gente tinha, a gente alocou boa parte dele. A gente está rodando os nossos fundos... E aí, de novo, os fundos mais de crédito, né? Que a gente sempre separa aqui fundos de liquidez diária, que são fundos caixa, esse a gente roda com 40% em caixa, acho que é uma história diferente. Mas os nossos fundos de crédito, que aí tem pelo menos 30 dias de resgate, a gente normalmente roda entre 5% e 10% de caixa, a gente levou a 20% que a gente está preocupado com a virada do ano, agora a gente voltou para 5% de caixa, a gente quer rodar ele bem alocado, comprando ativos um pouco mais longos para pegar esse fechamento de spread e gerar uma performance bem interessante para os nossos investidores. Esse foi o BTG Pactual Asset Talks. Obrigada, Raiz. Obrigada, Fontinelli. Ouçam a gente em todas as plataformas de streaming, de áudio de sua preferência. E até a próxima. Obrigado, pessoal.